Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos ao canal Aprendendo com a Bíblia. Eu sou o evangelista Adenilson Garcia e nesse estudo de hoje nós vamos estar falando referente a Romanos, do capítulo 8, versículo 1 ao versículo de número 11. Mas antes eu quero aqui deixar um recadinho para você e já pedir. Não saia daí, fique até o final desse vídeo, pois eu tenho certeza, convicção que através desse estudo a tua vida vai ser edificada no nome do Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Irmãos, na verdade eu quero aqui fazer um pedido especial para vocês. Você que ainda não se inscreveu no canal, não esqueça de se inscrever, ative aí o sininho de notificações para que você possa aí receber todos os vídeos que vão ser postados aqui nesse canal. E você também não deixe de dar o seu like e compartilhar esse vídeo. Meus queridos, o seu like ele é muito importante para o canal, porque é através dos números de likes que o vídeo recebe que o YouTube vai estar distribuindo o vídeo para outras pessoas estarem também recebendo aí e sendo alcançado pela palavra de Deus. Então é de extrema importância, meus queridos, que você deixe aí o seu like nos vídeos para que assim outras pessoas venham também ser alcançadas pelo poder da palavra de Deus, venham ser transformadas, porque é a palavra de Deus quem vai transformar as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Então ajude esse canal, ajude outras pessoas a serem alcançadas, tá? Compartilhando esse vídeo e deixando o like. E quero aqui também já deixar o meu agradecimento a todos que já estão inscritos nesse canal, que acompanham, né, este canal, os irmãos que sempre têm deixado ali, né, uma mensagem de apoio, uma mensagem ali, né, edificante para mim também nos comentários. Então que Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um de vocês. Agora nós vamos então para o estudo de hoje. Meus irmãos, Romanos capítulo 8, do versículo 1 ao 11. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez enviando seu próprio Filho, à semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja, pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus, igualmente vos dará a vida a seus corpos mortais por intermédio do seu Espírito que habita em vós.
Todos nós lutamos contra nossos pecados. Essa é uma luta constante de todo cristão. O apóstolo Paulo passa praticamente todo o capítulo 7 versando sobre essa luta de todo ser humano. Ele mesmo aponta suas falhas humanas nos versículos 18 ao 24, ao dizer, Romanos capítulo 7, versículo 18 ao 24. Porque sei que a minha pessoa, isto é, na minha carne, não reside bem algum, porquanto o desejar o bem está presente em meu coração, contudo não consigo realizá-lo, pois o que pratico não é o bem que almejo, mas o mal que não quero realizar. Esse eu sigo praticando. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o realiza, mas o pecado que reside em mim. Assim descubro essa lei em minha própria carne. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Pois no íntimo da minha alma tenho prazer na lei de Deus. Contudo, vejo uma outra lei atingindo nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha razão, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em todos os meus membros. Miserável ser humano que sou, quem me libertará desse corpo de morte? Irmãos, se o próprio apóstolo Paulo lutava contra seus pecados, imagine a nossa situação no que se refere a isso. Conhecemos a lei de Deus, conhecemos os preceitos divinos, sabemos a vontade do Pai, entregamos a vida a Cristo e mesmo assim não conseguimos nos desvencilhar dos nossos pecados. Não obstante toda a nossa inclinação humana para o pecado, o apóstolo Paulo inicia o capítulo 8 mostrando uma grande novidade. Cristo nos liberta dos nossos pecados. Eu quero aqui nesse estudo, trazer para vocês um tema. E o tema é: se Cristo está em nós, temos uma vida no Espírito. Então, meus irmãos, esse é o tema que eu quero utilizar nesse estudo, para que assim você possa entender bem o conteúdo a qual vai ser estudado. Em Cristo somos libertos de toda a condenação. Versículo do 1 ao 3. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez enviando seu próprio Filho à semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. O apóstolo Paulo demonstra um profundo pastoral com essa afirmação. Ele diz aos seus leitores, à luz do lembrete de que ele mesmo era um pecador em potencial e que agora gozamos todos da aceitação, da imunidade e da segurança em Cristo Jesus. O texto nos diz que os que estão em Cristo foram libertos de toda a condenação. Aqui encontramos dois conceitos interessantes: a não condenação e o estar em Cristo. Com respeito à não condenação, o que a Bíblia quer nos dizer
é que todos os que falham em cumprir a lei de Deus incorrem na condenação divina, numa vez que a lei não foi revogada. No versículo 3 diz: porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne. Isso aponta para o fato de que a lei, na verdade, depende da ação do homem na sua observância. E isso enfraquece no que se refere à salvação. Ainda no próprio versículo 3 continua dizendo: isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Cristo cumpriu a lei e por isso condenou em sua carne toda a ação do pecado, nos libertando nele na cruz. Aqui entra o segundo conceito, o estar em Cristo. O sacrifício de Jesus satisfez a ira de Deus e nos libertou das cadeias do pecado. Contudo, isso implica em vivermos nossa vida em Cristo. A graça não nos isenta da nossa responsabilidade. Temos que entregar o controle da nossa vida nas mãos de Jesus Cristo. A palavra, ela vai nos dizer: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isto implica que sujeitar nossas vontades à vontade de Cristo. Por exemplo, se alguém me ofendeu, devo revidar? Cristo revidaria? Segundo exemplo, alguém foi injusto comigo, devo ser injusto? Cristo seria? Em Cristo somos libertos de toda a condenação, mas estar em Cristo temos os seus preços e suas responsabilidades. Por isso que não é fácil estar em Cristo, mas, seguindo, vemos que o texto nos diz também que em Cristo recebemos e andamos no Espírito. Versículo 4 ao 9. Para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito, os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Em Cristo Jesus, recebemos o Espírito Santo, que passa a habitar em nosso interior. Isto é uma grande bênção, um presente de Deus a todo o cristão. Uma vez que não conseguimos cumprir a lei e entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, agora o Espírito Santo, que em nós habita, nos auxilia contra o pecado. Aqui no versículo 5, encontramos novamente dois conceitos: a inclinação para a carne e a inclinação para o Espírito. Os que se inclinam para a carne são os que cumprem a sua própria vontade,
são guiados pela sua natureza pecaminosa e não demonstram em sua vida o fruto da ação do Espírito, antes as obras da carne, como está descrito em Gálatas 5, versículo 19 ao 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. É preciso atentar com cuidado para o nosso estilo de vida, pois se o que tem dominado a nossa vida é a inclinação para a carne, caminhamos à morte, estamos vivendo em inimizade com Deus, desagradando ao Senhor, e não somos realmente de Cristo. Se quando analisamos nossa vida, vemos que o que impera em nós são as obras da carne, significa que não recebemos ainda o Espírito Santo. Já os que se inclinam para o Espírito são libertos da sua pecaminosidade latente, por estarem sendo governados por Cristo Jesus e, em consequência, dão o lugar de fato do fruto do Espírito Santo, que floresce em suas vidas, conforme descrito em Gálatas 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que têm a vida inclinada para o Espírito vivem em paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. São amigos de Deus. João 5,14. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Agradam o coração do Senhor. João 15,15. Já não vos chamo servos, porque servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Tenho o Espírito e a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então aqui, meus queridos, nós vimos aqui, alguns processos daqueles, que têm o quê? Que se inclinam para o Espírito. Porque todos aqueles que servem a Cristo e se inclinam para o Espírito, automaticamente o que eles vão viver na vontade de Deus, fazer a vontade do Senhor Jesus. Então, como nós vimos aqui, ele vai realmente ser liberto, dos pecados, ser liberto, daquilo que o mundo nos oferece. E aqui então ele fala que vai receber os frutos do Espírito Santo, o quais nós também lemos aqui. Então, por isso que é importante nós estarmos atentos e analisarmos, a nossa vida e ver se nós realmente estamos nos inclinando para a carne ou para o Espírito. Porque a própria Bíblia fala, meus queridos, que aquele, que vive pela carne, ele se torna inimigo de Deus. Aquele que é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Aqui nós já lemos aqui, que
todo aquele que faz a vontade da carne, esse, né, não está em Cristo Jesus. Então, que através desse estudo nós possamos, né, a cada dia refletir em nós mesmos, como que estamos vivendo, né, na presença de Deus. Se nós realmente estamos nos inclinando para a carne ou para o Espírito. Em Cristo recebemos e andamos no Espírito, e isso nada mais é do que a nova vida que o cristão recebe para viver desde aqui até o céu, até a eternidade. Em Cristo somos vivificados pelo Espírito. Versículo 10 e 11. Se, porém, Cristo está em nós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é a vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Então aqui, meus queridos, né, nós vemos que falando sobre aqueles que realmente andam com Deus, né, aqueles que realmente está em Deus, né, que é aquele que ressuscitou a Cristo Jesus, que é o nosso Pai Celestial, que é Deus. Se nós realmente andamos com Deus, como fala aqui na palavra, né, ele vai vivificar a nossa vida em espírito, vai vivificar a nossa carne, né? Mesmo que nesse mundo, sendo carnal, Deus ele vai nos vivificar pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Por fim, o apóstolo Paulo aprofunda o conceito de liberdade em Cristo, associando a mortificação da carne pela morte de Jesus na cruz. O que necessariamente significa isso? A intenção não é dizer que o corpo físico é mau em si, mas que está enfermado pelo pecado e precisa da restauração advinda da ressurreição. Como nos mostra o versículo 10, em Cristo nós recebemos uma nova vida. Nele, no seu corpo, na sua carne, também fomos mortos para o pecado. Isso significa que quando entregamos nossa vida a Jesus, todos os nossos pecados foram crucificados lá no Calvário, juntamente com Cristo. Sendo assim, já não temos mais a vida movida pelos desejos da nossa carne, pois a nossa carne está morta. A vida que agora temos é a vida no Espírito de Cristo, que em nós habita. A inclinação para o pecado está crucificada juntamente com a nossa carne no Calvário. Em contrapartida, o Espírito de Deus habita em nós e nos dá vida em Cristo. As vossas vontades, vossos desejos são regidos por fazer a vontade de Cristo Jesus. Assim, o versículo 11 declara que se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do Espírito que em vós habita. Isso significa que se a nossa carne e a nossa inclinação pecaminosa estão mortificadas pelo sacrifício de Jesus, também receberemos a mesma ressurreição que Cristo recebeu. Nele ressuscitaremos no último dia, receberemos um novo corpo transformado, não mais sujeito ao pecado e às inclinações da carne. Por fim,
Então, em Cristo somos vivificados, e em Espírito somos feitos novas criaturas. Concluindo aqui, meus irmãos, nós vimos, né, que o apóstolo Paulo, não obstante ao seu potencial de pecado, reconhece que em Cristo ele foi transformado por completo. Então, em Cristo, nós somos libertos da condenação. Em Cristo, nós recebemos e andamos no Espírito. E em Cristo, nós somos vivificados pelo Espírito. Nós também podemos ser abençoados nessa mesma monta, ao entregarmos as nossas vidas ao Senhor. Que possamos ainda hoje entregar a direção da nossa vida a Jesus e sermos transformados pelo seu Espírito. Em Cristo Jesus, a quem seja toda a glória, honra e louvor por toda a eternidade. Meus queridos, então aqui nós vimos, né, nesse pequeno estudo, né, e falamos sobre, né, que aquele que está em Cristo, né, ele está liberto de qualquer condenação. Mas nós vimos aqui também nesse estudo que para nós andarmos com Cristo não é fácil. É bastante complicado, sabemos disso. Porém, nós precisamos, né, entregar a nossa vida totalmente a Cristo todos os dias da nossa vida, para andar segundo a vontade de Deus e não segundo a vontade da nossa carne pecaminosa. Para que assim realmente, meus amados, nós venhamos estar aqui libertos de toda a condenação. Então, que nós possamos aprender cada dia mais com a palavra de Deus e entender realmente o verdadeiro significado do texto a qual nós sempre estamos lendo, estamos pregando, estamos analisando, para que assim nós venhamos interpretar da maneira correta e fazer tão somente a vontade do nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, que você possa ter gostado desse estudo, que realmente esse estudo venha aí trazer um crescimento para a tua vida espiritual, para a tua vida com Deus, né? Que realmente você venha crescer cada dia mais, né, na graça e no conhecimento, para que assim nós possamos prosseguir caminhando, né, na presença de Deus, fazendo tão somente a vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Então, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Fiquem todos aí na paz do Senhor Jesus. E não esqueçam, meus queridos, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para estar recebendo todos os vídeos e deixe lá o seu like, o seu compartilhamento, para que assim outras vidas venham também ser alcançadas pelo poder da palavra de Deus e venham ser transformadas. Porque como nós vimos aqui nesse estudo, somente o que a palavra de Deus transforma as nossas vidas. Somente Deus e Jesus Cristo vai transformar a nossa vida. E essa transformação, ela vai vir o que? Através da sua palavra. Através da palavra de Deus que nos liberta. Como diz no livro de João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade vos libertará. Então, Deus abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.